Hoje, 2 de julho de 2014, estamos entrevistando, pelo projeto de História Oral do TRT, a desembargadora Elza Cândida da Silveira, presidente do TRT da 18ª Região. Bom dia, doutora Elza. Bom dia. Qual o seu nome completo, local e a data do seu nascimento? O meu nome é Elza Cândida da Silveira. Eu nasci no dia 20 de abril de 1945, numa pequena cidade de Minas Gerais chamada Sacramento. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Eu tenho a impressão de que meus pais são muito antigos. Meu pai teria hoje 115 anos e a minha mãe teria 107. Então, pela nossa árvore genealógica, o pessoal todo é de Minas Gerais mesmo. Só que eu tenho avós alemães e tenho avós portugueses. Qual o nome dos seus pais e a atividade que eles exerciam? Bom, meu pai era José Cândido Silveira, era um homem muito ativo, tinha uma inteligência espetacular e ele era como um pioneiro. Tudo que tinha na minha cidade, o primeiro automóvel foi dele, a primeira motocicleta foi dele, o primeiro rádio foi dele. Eu me lembro ainda, eu era bem pequenininha, lá em casa já tinha televisão e os vizinhos ainda iam olhar a televisão em São Paulo já. Mas ele era um eletricista e ele tinha uma pequena firma que atendia o pessoal. Ele chegou a montar, junto com meu avô alemão, uma usina na cidade de Sacramento. E mamãe era Maria de Lourdes Silveira, era uma pessoa também muito ativa, muito inteligente, mas era dona de casa. E às vezes também eu me lembro que a minha irmã falava quando eu era criança que a mamãe fazia muito doces para fora. Então, tem 2 irmãos magrinhos e um que ficou gordinho de tanto vender doce na porta do cinema. Quantos irmãos a senhora tinha? Eu tenho 3 irmãos, comigo 4. São 2 mulheres e 2 homens. E eu sou a caçula. Eu nasci depois de 19 anos do mais novo. Então era caçulinha mesmo, né? Doutora Elza, que memória a senhora traz da sua infância? Olha, na verdade, a minha infância foi maravilhosa. Na realidade, eu tive 3 pais, porque o papai e meus 2 irmãos eram como pais para mim, porque eles eram já adultos, né, quando eu nasci, e então todos queriam ser meus pais, né? E a minha irmã, que era muito brava, junto com a mamãe também. Então eu tinha 3 pais e 2 mães. Eu tinha o meu irmão Dirceu, era o mais velho, era o meu ídolo. O meu irmão Hélio, que era muito brincalhão e era o gordinho. E o papai era muito bravo, era uma pessoa muito firme, muito correta, muito honesta. E a minha família tem uma origem também em Sacramento religiosa, que eles eram espíritas, porque na cidade havia um mentor muito famoso que era Eurípides Barçanufo. Papai foi aluno dele e mamãe também. Então, eles tiveram isso muito marcado na vida deles. Apesar de eu ter um tio-avô que era um padre, né, na cidade. A senhora ainda tem irmãos vivos? Tenho, os 3 estão vivos. A minha irmã está fazendo 90 anos essa semana, que é a mais velha, a Dirce. O Dirceu está fazendo, ele tem 88 anos. E o mais novo, que vai fazer 87. E eu, que hoje tenho 69. A senhora exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância? Não. Durante a minha infância, eu só estudei. Os trabalhos que eu fiz eram só domésticos, ajudava a minha mãe, entendeu?
brincava muito, era o mentor intelectual das artes, entendeu? Era muito amada pelos meus primos quando eu ia a Sacramento, né? Então eu brincava muito. Eu tenho a impressão que a minha infância foi maravilhosa. Eu estudei muito, também foi muito dura, né? Porque eu vivia em São Paulo nessa época e ir para a escola era distante, eu tinha 1 hora de bonde, ir de bonde para a escola. Então, que eu me lembro da infância, na infância nem tanto, na infância eu fiz uma escola de freiras, né? E eu adorava as freiras, eram maravilhosas. E depois, na escola, no ginásio, eu fiz no Fernão Dias Pais, em Pinheiros, em São Paulo. Aí eu morava na Vila Mariana, era 1 hora de bonde para lá, 1 hora para cá. Mas São Paulo foi uma escola de vida para mim. Quando criança, o que a senhora aspirava a ser ao tornar-se adulta? Como eu já disse, meu irmão era meu ídolo. E o meu irmão era advogado do Banco do Brasil. Então eu sempre quis ser uma advogada, sempre. E ele era brilhante, foi o advogado mais, assim, inteligente que eu conheci. Ele era um homem muito culto, meu irmão é ainda um homem muito culto e trabalha até hoje com 88 anos. E ele foi um advogado esplendoroso. E aquilo eu ficava idolatrando, sabe? Até eu estudei com ele o dia inteirinho, com ele e 2 amigos dele, que eu estava no Banco do Brasil, eu fui correndo ao Banco do Brasil para estudar, para fazer a prova da UAB, era a prova oral, né, da UAB. Então eu fiquei o dia inteiro rememorando os prazos e tal, e eu passei naquele dia em primeiro lugar na UAB em São Paulo. Foi uma vitória na minha vida. Onde a senhora iniciou os seus estudos? Foi lá em Sacramento ou já em São Paulo? Não, eu fui menininha, criança para São Paulo. Meu pai, na realidade, saiu comigo de Sacramento com 1 aninho, eu fui para Uberaba, daí eu fui para Uberlândia, de Uberlândia fomos para Londrina e de Londrina fomos a São Paulo. Eu tinha menos de 5 anos quando eu fui para São Paulo. E aos 5 anos, eu me lembro que eu cheguei em São Paulo, acho que eu fiquei um ano e pouco sem ir à escola. Mas depois eu comecei a ir à escola das freiras, né, que era o Externato São José, e eu adorei a escola. Então eu fiz o pré-primário, o primário todo lá com as freiras. Foi muito bom para mim. Então a sua vida de estudante foi super agradável, foi gostosa. Foi. Eu me lembro de alguns fatos, assim, uma coisa que me marcou profundamente foi o dia que o Getúlio Vargas morreu. Eu me lembro que eu fui à escola e cheguei na escola, a escola estava fechada. E aí eles falaram, o presidente da República se suicidou. E aquilo eu ainda não tinha muito essa ideia de suicídio, aquilo me marcou profundamente. E eu cheguei em casa, todo mundo chorando, né? Porque aí tinha dado no rádio, né, na televisão. E naquela época meu pai já tinha televisão, era uma televisão pequenininha, importada dos Estados Unidos, era pequenininho, um móvel grande. Qual a sua formação acadêmica? Olha, eu fiz o primário em São Paulo, né? Eu fiz o ginásio no Instituto Fernão Dias Pais. E aí o meu pai disse o seguinte, o meu pai era muito antigo, então ele falava assim, mulher tem que ser professora. E ele falou assim, não, sai do científico, do clássico, vai fazer o magistério. E eu fui fazer o magistério em São Paulo, no Instituto Brasílio Machado. Eu fui professora e daí eu comecei a dar aula imediatamente, porque eles falaram, não, tem que dar aula, formou, tem que dar aula. Eu fui dar aula, tinha 18 anos, eu ia dar aula para as crianças. Eu arrumei uma escola no Jabaquara, uma escola estadual, que era como se fosse o Jabaquara. Hoje é um bairro ótimo em São Paulo, mas naquela ocasião, há quantos anos atrás? Há 50 anos atrás, ele era como uma periferia aqui. Era muito perigoso e as crianças eram muito levadas
E às vezes quando chegava a polícia na escola era sempre a minha sala que tinha problema com droga, com alguma coisa que já havia, algum problema de roubo, droga. Mas eu consegui, não sei como, acho que eu era muito jovem, né? Eu brincava muito com os meus alunos. Eu me lembro que no final do ano as mães foram todas lá, pediram para eu dar aula, continuar dando aula no 4º ano, eu dava aula no 3º ano, porque os meninos tinham melhorado a condição deles, já não batiam nas mães. Então acho que conversei muito com os meninos e os meninos adoravam ir para a escola. Eu sei que era uma professora que eu ganhava sempre massa. Era muito bom. E quando foi que a senhora se deixou de ser professora e resolveu seguir a carreira direito? Logo em seguida, logo depois, eu fiquei 1 ano parada sendo professora, porque a vida de professora é muito árdua. Você dar aula, depois você tem que preparar diários, depois você tem que preparar outra aula, e aquilo me sufocou no 1º ano, eu não consegui fazer um cursinho. E aí, então, o meu pai falou, olha, pegue as férias escolares e estude muito, porque não vai dar para você fazer cursinho, porque você trabalha muito. E aí você deve fazer um vestibular, porque ganha muito pouco a professora, né? Agora, o seu irmão é advogado, você deve ser advogado. E aí, então, eu me lembro que estudei só nas férias e eu passei no vestibular da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Quando a senhora começou a fazer direito, e que planos a senhora tinha em mente para o seu futuro profissional, ao deixar a faculdade? Na realidade, eu lecionei só 3 anos como professora. Eu lecionava de manhã, daí eu já tinha um pouco mais de... E à tarde eu já trabalhava com meu irmão num escritório de empresa, em que eu era assistente financeiro, que eu sempre era boa de matemática, e aí eu era assistente financeira e às vezes eu ajudava a fazer alguma audiência trabalhista. E foi aí que eu comecei a ter contato com a Justiça do Trabalho e com o direito do trabalho. Então, eu trabalhei muito. Mais ou menos aos 20, 21 anos, eu já trabalhava como advogada. Essas foram as suas primeiras experiências profissionais. A senhora não teve experiência... deixa eu refazer. A senhora teve outras experiências profissionais antes de iniciar a carreira jurídica? Sim, eu era assistente financeira, né? Eu era assistente financeiro na maior parte do tempo. Aí uma vez ou outra aparecia uma reclamação trabalhista, porque a firma não era tão grande. E aí, nessa empresa, que era dos meus irmãos, né, e meu pai, em São Paulo, aí eu ajudava muito na área financeira, eu me lembro que eu ia muito a bancos, né, mas aparecia de vez em quando uma reclamatória trabalhista e eu ia como preposta. A senhora teve alguma experiência como servidora pública? Sim. Em que instituições trabalhou? A partir de 1975. A partir de 1975, eu havia me casado e o meu pai disse, olha, é melhor você sair da empresa agora, porque você se casou, procura uma outra atividade para você, melhor. Porque sempre pode dar algum problema em família, porque eram todos meus irmãos. E então eu estudei um pouco, uns 3 meses eu estudei e passei no concurso do Ministério do Trabalho para fiscal do trabalho. E aí eu trabalhei lá de 1975 a até 5 de fevereiro de 1992. Foi uma época difícil? Foi, que era a época da Revolução. Era uma época da Revolução. Então, não existia essa facilidade que você tem hoje. Cada um, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, as ordens eram nítidas. Havia uma hierarquia profunda. Se eu estivesse fazendo uma fiscalização
e o meu chefe recebesse alguma ordem, ele me ligava imediatamente na empresa. Pode parar e voltar agora. Ele não queria saber o que eu estava pensando. A gente recebia ordens, a gente tinha que obedecer mesmo. Não é como hoje, que as coisas são diferentes. Na época da Revolução, as coisas foram muito difíceis. Eu vivi intensamente a Revolução, porque eu estava na faculdade na época da tomada da faculdade. Então nós éramos extremamente vigiados. Quando a gente saía da faculdade, às vezes a polícia chegava e colocava a gente na parede, revistava se a gente tinha arma, você entendeu? Você andava de automóvel, eu me lembro de umas vezes ir até o aeroporto buscar meu pai, que ele ia muito ao Rio de Janeiro. Quando meu pai descia, sempre os guardas vinham e me perguntavam, pediam documentos, revistavam o meu carro. Era uma época difícil, foi uma época muito difícil, a época da Revolução. Alguns amigos meus da faculdade morreram e a coisa interessante naquela época é que o Dr. José Dirceu, ele estava adiantado, né? Quando eu entrei na faculdade, ele era o presidente do centro acadêmico e eu já estava na faculdade, né? Aí ele ficou pouco tempo, depois saiu, sumiu, né? E depois retornou mais tarde. Mas foi uma coisa interessante. Nós convivemos juntos durante um ano e meio, mais ou menos, na faculdade. E a Revolução, então, foram muitos anos. Né? Em 75 ainda era difícil, não era fácil. Experiência profissional a senhora teve só como servidora pública, só como fiscal do trabalho? Ou não, teve eu mais? fui advogada antes de 75, porque eu me formei em 72. Sim. Então eu já era estagiária antes, né? Aí eu comecei a ser estagiária, acho que em 1970, 71, 72. Em 72 eu peguei a carteira da OAB, minha carteira é um número bem baixinho em São Paulo. E eu trabalhei em 72, 73 e 74 e até agosto de 75, 2 anos e meio como advogada. E aí eu passei no concurso para auditor fiscal. E em que ano a senhora ingressou na Justiça do Trabalho? Eu ingressei no dia 6 de fevereiro de 1992. O que levou a senhora a escolher a magistratura? Olha, foram problemas. Eu tinha esse sonho da magistratura desde 1980. Eu trabalhei muito como auditor fiscal e a vida do auditor fiscal é muito difícil também. E é uma vida que ele não é reconhecida, sabe? É uma atividade que não é reconhecida, a população não entende, também tem muitos problemas com ela. Então eu me decepcionei e eu queria fazer o concurso para a magistratura, como algumas amigas minhas tinham feito, e eu não consegui, porque eu tive as crianças, né? Meus filhos nasceram em, acho que 82 e 83, então eles me atrapalharam, nesse ponto aí me atrapalhei um pouquinho. E aí também eu me separei em 88, né? Aí eu pensei, agora é a minha vez. Então agora eu vou estudar e vou para uma carreira melhor, uma carreira que eu gosto, que eu vou ser reconhecida, que eu vou trabalhar e eu vou ser melhor remunerada também para poder dar um futuro melhor para os meus filhos. Porque eu já sabia que havia muita discriminação com a mulher em 1973. Logo depois que eu me formei, eu tentei sair da empresa e procurar um outro serviço. Eu me lembro que o problema é que eu havia me casado em 72, então nenhum banco, por exemplo, eu fui para o Citibank para ser um superintendente lá, porque eu conhecia muito da área financeira, eu conhecia muito a parte de bancos, porque eu fazia só bancos, e eles não quiseram me contratar, porque disse que eu estava numa idade fértil, que eu ia ter filhos logo, então, que não era para eu ocupar um cargo de chefia, entendeu?
Então, quando eu vi que eu tinha sido recusado em vários empregos só por causa disso, eu havia me casado, eu era jovem ainda, então eu procurei ir para o Ministério do Trabalho. Né? A senhora ingressou na Justiça do Trabalho no primeiro concurso realizado para juízes do TRT da 18ª Região. Qual era a realidade do TRT naquela época? Era bem diferente de hoje. Eu comecei na Rua 88, naquele prédiozinho lá. Então era um prédio acanhado, um prédio muito acanhado, haviam poucas varas lá, mas era super povoado, né? A população, você tinha a impressão quando abria a porta da vara assim que estava Goiânia inteira lá dentro, né? De tão pequenininho que era. As condições eram mais precárias, né? Para o juiz ir ao banheiro, ele tinha que atravessar o corredor com aquele povo todo, né? Ainda a gente ficava sem graça, porque tinha muitas pessoas sentadas na frente da porta do banheiro, né? Era difícil. Foi uma vida mais difícil, mas foi o começo da Justiça do Trabalho aqui. Nós temos que reconhecer isso. Nisso também a gente agradece muito ao Dr. Guedes, que ele conseguiu firmar aqui, né? E todas as pessoas, né, que colaboraram, o doutor Enio, todos os demais, né, todos os desembargadores que lutaram para melhorar esse tribunal. Mas que as condições eram muito acanhadas, eram mais difíceis, nós tínhamos poucos servidores e eram máquinas, né, máquinas de datilografar, era muito cansativo. Né. Eu me lembro que eu dava 7 sentenças para o rapaz fazer, né, para o Dudu fazer, e ele falava assim para mim, por favor, 7 sentenças para eu datilografar no final de semana, meu vizinho vai me mandar embora, porque eu fico datilografando o dia inteiro. Né? Então, era uma realidade mais difícil do que é hoje. Né? Hoje nós temos que dar graças a Deus que nós temos tudo eletrônico. Como era a relação da sociedade com a Justiça do Trabalho no período em que a senhora iniciou sua atuação como magistrada? Olha, não era tão fácil como é hoje. A Justiça do Trabalho, ela tinha naquela ocasião uma certa discriminação dos empresários, né? Às vezes eu ia em algum aniversário de alguma prima minha, que era amiga dos empresários, e eles achavam ruim comigo, né? Porque diziam que a Justiça do Trabalho era só a favor do empregado. E aí eles tinham essa conotação, só que eles não se lembravam de que eles deveriam ter um bom contador para ficar com todos os documentos em mãos, que quando a gente pedisse, eles tinham que apresentar. Tinha um certo problema, mas eu acho que hoje já está bem minimizado isso. Como a senhora avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? Eu acho que está muito melhor, a relação é muito melhor, não tem tanta discriminação e hoje a população entende que se ela tiver o documento certo, ela vai ser bem atendida na Justiça do Trabalho e vai resolver o problema dela. E a única coisa que às vezes a gente tem um certo problema são com testemunhas, né? Que às vezes a empresa acha que a testemunha está mentindo e aí ele fica aborrecido com isso, mas se os testemunhos todos foram convergentes, aí não tem como, né? No seu ponto de vista, o que representa a atuação da Justiça Trabalhista no panorama nacional das relações entre as forças do capital e trabalho? Bom, eu sou fã da Justiça do Trabalho. Eu sei que desde a época da Revolução, se o Brasil não tem uma situação pior entre o capital e o trabalho, graças à Justiça do Trabalho. Eu acho que a CLT veio para se firmar, para dar ao trabalhador dignidade, para dar para nós uma condição melhor de vida, para todos nós uma condição melhor de vida. E aí a Justiça do Trabalho se firmou e manteve viva a CLT. Eu acho que nós temos que parabenizar demais a Justiça do Trabalho. Ela se transformou numa justiça gigante, mas é porque ela é
ágil, célere, ela devolve para o trabalhador aquilo que ele pediu. Então, ela harmoniza as relações sociais. E a conciliação também é fantástica, é maravilhosa. A conciliação na Justiça do Trabalho é um instituto maravilhoso, ajuda demais. E sempre melhora para ambas as partes, para ambas as partes. Ela é boa para ambas as partes. Doutora Elza, conte-nos sobre a sua trajetória na Justiça do Trabalho. Comecei auxiliando a doutora Dora, na terceira vara. E a doutora Dora também é um ídolo para mim. É uma pessoa fantástica, maravilhosa. E eu e a doutora Cátia, a gente achava ela o máximo. E a gente olhava e copiava tudo que ela fazia para dar certo também conosco. Daí eu fui chamada para inaugurar Caldas Novas. Quando eu inaugurei Caldas Novas, esteve presente o ministro Marco Aurélio de Mello, que na ocasião era um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E achei aquilo muito importante, né? Inaugurar uma vara em Caldas Novas, uma cidade que era turística, né? E uma vara que foi bem instalada, era muito bonita. E fiquei muito honrada de inaugurar Caldas Novas. Mas eu estava em Caldas Novas há um mês, aí fui chamada para ser a juíza substituta na 4ª Vara de Goiás. E eu voltei para a capital e fiquei aqui até dezembro de 92. Então eu trabalhei de março, mais ou menos, meados de março até dezembro, na 4ª Vara. Trabalhei demais. Era muito trabalho, era assim um negócio assim, fora até da normalidade. Trabalhava, a gente não via o serviço render, porque era trabalho demais mesmo. Mas eu fui ajudada naquela época pelo Soares, que era o diretor, né? Haviam muitos funcionários também que ajudavam. Eu tinha um assessor que era o filho do doutor Enio, né? Era Eduardo também, né? E eu sei que nós conseguimos no final do ano fazer uma grandeza. Nós conseguimos ultrapassar o número da doutora Dora. Eu nem acreditei. Aí o doutor Enio me parabenizou, porque aquele ano a 4ª Vara foi a primeira vara de Goiânia. E logo em seguida eu fui nomeada no último dia para juiz titular de Tumbiara, porque infelizmente havia morrido o doutor Orlando, né, na estrada, e eu não quis substituí-lo logo em seguida. Então eu fiquei na capital e eu só fui no final do ano para... Aí eu comecei em janeiro, fevereiro e março, eu fiquei em Tumbiara como titular. Em Tumbiara, adorei a cidade, uma cidade muito boa, e tinha uma vara que era muito produtiva lá, muito ativa, muitos processos, muito processo rural também, mas o nível de acordo lá era muito bom. E me ajudava lá, hoje, o desembargador Nicomedes, né? Era o Nicomedes que me ajudava muito lá. Ele era classista na ocasião e ele sabia das histórias todas, aí me contava e a gente chegava a uma conclusão e fazia o acordo. Então, eu tive muitos bons relacionamentos na Justiça do Trabalho. Aí eu voltei e fui a titular da 8ª Vara. E eu me lembro como se fosse hoje, no dia 17 de março de 1993. E de lá até o dia que eu fui nomeada desembargadora, eu trabalhei só na 8ª Vara. Nunca quis sair de lá. Adorava a 8ª Vara. Tive muito bons funcionários lá. Tive pessoas maravilhosas que passaram por lá. A Jamile foi uma pessoa maravilhosa. A Célia também foi muito boa. O Jacir trabalhou comigo. Então eu devo muito a eles também. Todos eles trabalharam comigo. E por último trabalhou o Tormin, que eu devo também muito a ele, e a Estael.
Aí quando foi a vez desta, a vara estava mais organizada, nós tínhamos excelentes funcionários, porque houve o concurso, então vieram muitos funcionários novos, todos muito bem formados, qualificados, né? Então a vara progrediu e ficou muito boa. Mas nós trabalhamos muito, mas a 8ª vara me deixa muitas saudades. Eu tive excelente relacionamento também com os advogados e só tenho boas lembranças da minha vida. Eu acho que fui uma pessoa feliz. Doutora Elza, existe algum processo ou fato que marcou sua memória em sua trajetória como juíza do trabalho? Como eu trabalhei muitos anos na 8ª vara, eu acho até que eu vou escrever um livro sobre os casos da 8ª vara. Foram inúmeros, mas me dão muitas saudades. Muitos deles eu consegui a conciliação, às vezes entre um pai e um filho. Então, havia uma conciliação, certa vez, de um pai e um filho, que o rapaz era um supervisor de ônibus, sabe? Esses ônibus que eram coletivos, mas que eram fora desses ônibus normais, né? Teve uma época que Goiânia teve muito esse tipo de ônibus. E aí o pai brigou com o irmão dele e na hora da raiva deu um tiro, né? Mas não pegou no rapaz. Aí o irmão que controlava esse tipo de ônibus foi lá e pediu demissão. E entrou com a reclamatória trabalhista. E aí eu queria saber, vamos fazer um acordo, mas não tem acordo de jeito nenhum. E aí eles começaram a contar a história deles e o pai desesperado, mas eu preciso de você, você é um excelente trabalhador, você é honesto, você olha as coisas para mim direitinho. E o rapaz então contou o acidente com o irmão, né? Se ele é maluco, deu um tiro no meu irmão, para ele dar um tiro em mim é 2 minutos, né? E aí ele me contou que o pai havia abandonado a mãe quando era pequeno, né? Quando ele terminou de contar a história, o rapaz estava chorando, né? E o pai também chorava. Então eu cheguei para o pai e falei assim, olha, o senhor não está pagando direitos trabalhistas, o senhor está pagando aqui hoje, o senhor vai pagar uma verba pelo seu abandono a essas crianças quando eles eram pequenos. Porque o que ele está cobrando é o carinho que o senhor deixou de dar para eles, né? Quando eles eram pequenos. Quantos anos o senhor ficou sem ter contato com eles, né? O senhor só foi ter contato com eles, o senhor os abandonou quando eles tinham 4 anos, só aos 18 anos que o senhor voltou a dar outra vez. E você acredita que eu consegui o acordo? Inacreditável, o pai chorou muito e pagou para o filho, né? E ficaram amigos outra vez. Houve, né, uma reconciliação Houve familiar, uma né? Aquilo me marcou profundamente, né? Agora eu tive outros muito mais complexos, entendeu? Mas esse foi um bem interessante. Quais as principais dificuldades que a senhora enfrentou como juíza do trabalho? Bom, a mulher sempre tem uma certa discriminação. E há advogados que têm dificuldade em lidar com uma juíza mulher, né? Você tem que, às vezes, procurar o caminho da humildade, né? Aí quando você é mais humilde, aí a pessoa logo cai em si. Porque contra a arrogância, só a humildade, entendeu? Para resolver o problema. E eu tive muitos problemas também com pessoas que não são íntegras, né? Às vezes um empregado que mente muito, às vezes um advogado que distorceu os fatos. Às vezes a gente não sabe se foi a criação do próprio advogado ou se foi da parte, né? Então você não tem como penalizá-los, mas você percebe que ali há uma má-fé, né? Então eu tive dificuldades nesse sentido. E muito trabalho, né? Muito trabalho. Porque o juiz, ele não tem, às vezes, tempo, né? Para ficar, como eu fiz com esse menino que eu contei a história, né? Com esse rapaz e o pai. Eu fiquei horas com eles. Então,
nem sempre o juiz tem tantas horas para fazer essa conciliação. Naquele dia, como foi especial, era uma coisa que envolvia até uma coisa muito difícil, que era o relacionamento de pai e filho. Eu tinha medo do pai depois dar um tiro no filho, então eu demorei todo aquele tempo. Mas o juiz não tem hoje. As demandas são inúmeras, né? E o juiz anda muito estressado. Nós precisamos, às vezes, ter uma parada, sabe? Fazer um curso, ter um dia na semana, ouvir os colegas, desestressar. Na sua atuação como magistrada, que contribuições a senhora considera mais importantes para a história da Justiça do Trabalho em Goiás? Bom, eu tinha um ideal de justiça. Eu acho que eu procurei ser justa. Eu acho que eu tratei as partes com urbanidade. É certo que não é sempre. O juiz, quando está muito estressado, tem uma certa dificuldade. Mas eu acho que nesses 20 anos, eu tenho a impressão, a minha consciência tranquila, eu procurei fazer tudo com a maior justiça possível, entendeu? Procurei ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão. E às vezes eu conseguia muitos acordos também com isso aí, com a paciência. A ditadura instaurada no país após o golpe de 1964 impôs alguma modificação no seu modo de vida ou na sua rotina de trabalho? Olha, é como eu falei, foi muito difícil. Eu não trabalhei até o 1964, porque em 1964 eu me formei, acho, como professora, eu estava começando a dar aula. Então, na escola não tinha tanto problema, mas quando eu fui para o Ministério do Trabalho, foi que eu senti a diferença. Nós não éramos mais tão livres quanto somos agora, não éramos. A hierarquia era uma coisa muito rígida, entendeu? E a dificuldade, né? Havia dificuldade, você tinha que tomar cuidado na rua. Né? Em certos lugares que você andava, em certos, você não comentava nada. Você não, por exemplo, hoje você percebe, juntam 4, 5, 6 pessoas juntas ali. Naquela ocasião não fazia isso. Você não podia se reunir assim na rua com 5, 6, 7 pessoas, que logo tinha um policial ali perto. Em um país como o Brasil, marcado historicamente pelo autoritarismo, como a senhora mencionou ainda há pouco, de que modo a senhora avalia a nossa democracia hoje? Nossa, eu acho que a democracia instaurada em 1988 foi uma maravilha. A Constituição é realmente a Constituição cidadã. Ela nos trouxe liberdade, ela nos trouxe essa coisa maravilhosa, ir e vir, se juntar, conversar com as pessoas e você procurar o seu próprio lugar ao sol, entendeu? Eu acho isso fantástico. E eu acho que as leis que estão aí, elas são boas, elas só precisam ser bem aplicadas. O presidente Getúlio Vargas referiu a CLT como sendo a Carta de Emancipação Econômica do Trabalhador Brasileiro. Como a senhora se posiciona diante de tal afirmativa? Realmente, ela foi a emancipação do trabalhador mesmo. Porque nós já vimos de uma história que era muito pesada para nós. Eram exigido muito mais horas de trabalho, era exigido muito mais coisas do trabalhador, das crianças, das mulheres. E o que aconteceu? A CLT veio regular esse trabalho, veio dar para nós o salário. O homem começou a trabalhar com dignidade, tendo salário, tendo horas instituídas, tendo direito, e aí foram se somando os outros direitos, tendo férias, tendo os feriados para descansar, tendo salário, tendo 13º, você entendeu? Então eu acho que a CLT
ela veio realmente para emancipar, entendeu? O trabalhador brasileiro e libertá-lo daquele viés do passado sobre a escravatura. É muito difícil. Hoje, 70 anos após a consolidação das leis do trabalho no Brasil, um grande número de trabalhadores brasileiros ainda não possui seus direitos sociais efetivados. Como a senhora avalia esse contexto e qual o papel da Justiça do Trabalho na transformação dessa realidade? Essa é uma dificuldade que nós temos ainda no mundo, né? Dependendo da ambição do homem, ele realmente escraviza o outro, né? Mas isso nós vemos nas grandes capitais, nós vemos no mundo inteiro também isso. Agora, é muito difícil. No mundo atual, no século XXI, um homem não compreender que não deve escravizar o outro, é muito difícil da gente compreender isso ainda. Agora, eu tenho a impressão que nas capitais são assim levadas essas pessoas da confecção, que são muito mal remuneradas, né? E aí ficam muito revoltadas, e às vezes são imigrantes ilegais, que eles se utilizam dessa mão de obra mais barata e exploram essa mão de obra, que eles ficam em locais insalubres, né? E recebem muito pouco, uma miséria, e tem que trabalhar muitas e muitas horas. Isso às vezes ocorre nas capitais, mas um grande problema também é no interior, né? É conscientizar o produtor rural de que quando um trabalhador, por pior que ele seja, mendigo que for, ao atravessar a porta da empresa, ele começa a ser um empregado seletista. Ele tem direitos trabalhistas, ele tem que morar e residir no local apropriado, que não seja insalubre, ele tem que receber um salário mínimo, pelo menos, entendeu? Tendo em vista que a senhora trabalhou como fiscal do trabalho e posteriormente como juíza do trabalho, como a senhora avalia a existência de trabalho escravo em nosso país ainda nos dias de hoje? Pois é, aquilo que eu falei, pela ambição exagerada do homem, né? E também pela falta mesmo de conhecimento, né? Porque quando eu visitei o interior, o que a gente percebe é que aqueles produtores rurais antigos, eles são completamente ignorantes. Eu acho que eles nunca leram uma CLT, nem leram a Constituição do Trabalho. Então, às vezes, eles precisam ser orientados mesmo, para que não haja essa exploração do outro ser humano, você entendeu? E tem que entender que nós estamos no século XXI. Mudou o cenário, né? Mudou o cenário. Hoje o produtor rural, ele tem que dar a melhor condição de trabalho, ele tem que dar um trabalho, o trabalho tem que ser decente, tem que dar para a pessoa dignidade, ele tem que receber o salário da contrapartida do trabalho dele, mas na realidade o que ele está oferecendo não é a vida dele, não. Ele está oferecendo, são 8 horas de trabalho para o empregador, e ele está só dando aquelas 8 horas e não o ser dele, não a pessoa dele. Ele não está vendendo a pessoa dele, está vendendo são horas de trabalho. Esse é o novo cenário do século XXI. As mulheres atualmente estão bastante inseridas no mercado de trabalho. A senhora, além de desembargadora, também é mãe. Diante das exigências que a magistratura impõe, como ficam as relações familiares? Como fica a relação com os filhos? Olha, a relação com os filhos é muito difícil. As relações do magistrado com os filhos, da magistrada com os filhos é muito difícil, porque a gente sempre fica com um processo de culpa instalado. Na realidade, as crianças sentem muito a falta da mãe, sentem a falta daquela mãe que dava mais tempo para eles. E a magistrada hoje não tem esse tempo para dar para os filhos, não tem.
todo aquele tempo que tinha aquela mãezona de antigamente. Então, nisso, eu fui falha, né? Não fui uma boa mãe. Porque eu escutei outro dia meu filho dizer, minha mãe foi juíza, não foi mãe. Entendeu? Então, isso aí magoa muito, né? Magoa porque a gente quer ser uma pessoa que se íntegra, né? Quer ser mulher, quer ser mãe, quer ser magistrada, mas a gente nunca consegue. Sempre uma dessas personalidades, elas ficam para trás. A senhora esteve à frente da diretoria da Escola Judicial por 2 anos. Na sua opinião, qual foi sua maior contribuição naquela unidade? Bom, quando eu fui eleita para a direção da Escola Judicial, eu até quero agradecer demais ao desembargador Mário Bottaso, que na ocasião era o presidente, que me honrou, né, com a direção da escola e que foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Ela me abriu novos horizontes, eu me apaixonei pela Escola Judicial e eu acho que foi a minha paixão pela Escola Judicial que ajudou ela a crescer. E lógico que eu tive excelentes assessores, né, como a psicóloga Ana Beatriz, né, que me ajudou muito. E nós procuramos crescer com a escola, levar para os magistrados, que era uma nova postura do TST, mas trazendo para nós uma contribuição saudável, né? Uma contribuição de novas aulas, você entendeu? Uma retrospectiva das nossas leis, uma análise mais aprofundada delas e uma nova forma do magistrado ser como profissional, não ser apenas um estudante, acadêmico, entendeu? Mas entender a lei e aplicá-la ao caso concreto de uma forma profissional. Então, eu acho que a Escola Judicial, ela foi fantástica. Ela ajuda muito os magistrados. A senhora hoje está na presidência deste tribunal, desde o início de 2013. Por favor, fale-nos dessa experiência. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é agradecer aos meus pares pela confiança que depositaram em minhas mãos. Mas é fantástica, a experiência é fantástica. Ela é muito boa, é completamente diferente do magistrado. Você tem uma noção da administração de um tribunal, você olha as coisas de cima para baixo. E não só naquela, eu só estou na vara, olha, está faltando um funcionário, está faltando isso, está faltando uma cadeira. Não é uma coisa só, eu tenho que ver o conjunto. E quando a gente observa o conjunto, é fantástico. É maravilhoso. Aí você sabe onde estão os problemas principais e você quer resolvê-los. E a gente que tem um ideal, que quer dar o máximo para esse tribunal, que foi muito bom para nós, eu acho que nós já demos o sangue pelo tribunal. A primeira turma deu sangue, mas deu sangue com amor, sabe? Nós fizemos isso com muita alegria, entendeu? Nós trabalhamos com muita alegria. Então, eu acho que agora eu aqui em cima, podendo ajudar os magistrados, nossa, para mim é fantástico. E trazer, ir para Brasília e trazer mais dinheiro para que a gente possa construir mais varas, para dar melhor condição para os nossos magistrados, melhor condição para o nosso servidor. Nossa, isso é uma felicidade. Eu inaugurei Posse agora, né? Inaugurei Valparaíso, e pretendo inaugurar mais 5 varas. Se eu conseguir isso, vai ser fantástico, né? Então, eu só tenho a agradecer aos meus pares e ter me dado essa oportunidade de trabalho. É fantástico aqui. A presidência é uma experiência que vai ficar impagável na minha mente. A senhora foi servidora pública antes de ser magistrada. E hoje a senhora é presidente. Qual a importância do servidor público para o desenvolvimento da justiça do trabalho em Goiás? Ninguém faz nada sozinho. O magistrado também não faz nada sozinho, o presidente não faz nada sozinho. Eu dependo da minha equipe.
Eu tenho que ter uma equipe boa para me orientar também, porque o magistrado, quando sai do gabinete dele e vem para cá, é tudo diferente. Então, nós temos que ter uma ideia global primeiro, para depois começarem a nascerem as grandes ideias do que a gente vai realizar, do que você pode realizar de concreto. E eu digo que é a mesma coisa, o servidor é a parte importante para a vara, para o magistrado, para a presidência. O servidor é a soma dos servidores é que faz o nosso tribunal ser essa máquina maravilhosa, célere, que dá resultado ao nosso jurisdicionado. Nós temos que ter orgulho do nosso tribunal. Os nossos servidores são bons, os nossos magistrados são espetaculares. Todos nós, quando há reunião assim na Matra, eu percebo que a maioria deles tem ideal. Então isso é muito bom. Para o jurisdicionado, é bom para o servidor também. E nós só temos a agradecer aos nossos servidores. Doutora Elza, qual tem sido a participação da senhora nas entidades que representam a magistratura? Bom, eu quero dizer que com muita honra também eu fui eleita a vice-presidente do Colégio de Presidentes, né? E eu estou muito honrada. Estou muito honrada mesmo de saber que 23 presidentes votaram em mim. Então eu fico muito feliz, né, de me dar tanta responsabilidade assim, e eu espero poder contribuir cada vez mais com o meu presidente, o desembargador Wilson Pequeno, né, para que o Colégio de Presidentes possa realmente resolver alguns problemas que nós temos às vezes com a cúpula do TST, né, que às vezes a gente precisa de um dinheiro mais rápido, às vezes precisa de uma portaria diferenciada, você entendeu? Nós precisamos nos acertar. Só isso. O Colégio de Presidentes, ele traz também muita responsabilidade, tanto para mim quanto para o doutor Wilson. Em 2005, a Justiça do Trabalho teve sua competência ampliada pela Emenda Constitucional número 45, o que fortaleceu a ação desta justiça especializada. Contudo, muito se tem discutido sobre a participação do Estado como mediador das relações de trabalho e aos que defendem a flexibilização da legislação trabalhista no Brasil. Como a senhora se posiciona nesse debate? Olha, eu acho que a Emenda Constitucional 45, ela foi excelente. Eu acho até que deveria ter sido ampliado para nós o direito penal, na parte do direito penal, sabe? Eu acho que a Justiça do Trabalho, nos crimes contra a organização do trabalho, nós que deveríamos resolver. E nós também deveríamos resolver mais esse instituto do acidente do trabalho, né? Nós estamos com os danos morais, que isso favoreceu demais o empregado, né? Todo dano moral ocasionado dentro da relação de emprego é resolvido pela Justiça do Trabalho de uma forma mais célere e o empregado ele recebe aquilo mais rapidamente. Então eu achei que isso aí é perfeito. Quanto à conciliação, nós temos sim que lutar cada vez mais pela conciliação, porque às vezes a parte fica um pouco magoada e pede um pouco mais e não entende o que está acontecendo naquele momento, e às vezes eles mesmos chegam a uma conciliação que é melhor para ambas as partes, porque ali as mágoas ficam apagadas e se por acaso aquele empregado precisar outra vez daqui uns anos daquele emprego, ele tem a porta aberta. Isso eu acho que é muito importante para o trabalhador. Quanto à flexibilização da legislação, eu acho que tem que ser muito bem estudado. Flexibilizar, eu acho que não é bem isso que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer é acrescentar novos direitos, porque nós temos, por exemplo, a parte da internet, né? Agora que foi regulamentada, né?
Então, são novos direitos dessa tecnologia nova. Então, é a necessidade de se firmar esses novos direitos de novos caminhos do trabalho, né, que nós precisamos. Agora, flexibilizar leis, para quê? Para que o homem consiga explorar mais o outro ser humano? Não, eu acho que aí não. Nós temos que flexibilizar, às vezes, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas não para a exploração do ser humano. Isso não. Considerando o panorama do século XXI, quais são os principais desafios que apresentam a Justiça do Trabalho hoje? Bom, os principais desafios da Justiça do Trabalho é aplicar o direito, no caso concreto, com mais justiça sempre. E não é só isso. Ele tem que se aproximar mais do jurisdicionado, mais do empregador, mais das partes, para ele poder entender melhor esse relacionamento. Você entendeu? Nós temos que dar uma resposta mais rápida, entendeu? E fazer também uma execução com mais rapidez para que as coisas sejam colocadas no lugar certo. Mas o direito tem que ser aplicado com muita ponderação, tem que se olhar muito bem isso, para que a Justiça do Trabalho continue tendo, você entendeu? Essa visão de hoje, porque eu tenho a impressão de que o público gosta da Justiça do Trabalho. Mesmo o empregador, ele se sente protegido, às vezes, pela Justiça do Trabalho. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, olha, me levaram na Justiça do Trabalho e eu pensei que eu já ia perder o caso. Mas como eu levei todos os documentos, o juiz olhou e falou para o empregado, o senhor não tem nada para receber, porque o senhor já recebeu tudo aqui. E eu ganhei o caso. Então é isso que nós temos que fazer, você entendeu? Dar uma justiça de acordo com aqueles documentos, de acordo com o que estão esperando as partes, né? O juiz, hoje em dia, ele precisa realmente se atualizar sempre, porque a legislação às vezes está mudando. E estão se acrescentando algumas coisas, né? Como a nova lei do motorista, né? Ela precisa ser melhor adequada, você entendeu? Tem essas leis novas, dessas novas tecnologias, se o empregado pode ou não pode usar esses institutos que tem, como o Google, como o Facebook, isso aí no horário de intervalo, tudo precisa ser regulado, entendeu? Para que as pessoas utilizem tudo com ponderação, né? A senhora já ocupou as funções de juíza substituta, juíza titular de vara, desembargadora federal e atualmente presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. A partir dessas experiências, que palavra a senhora daria a um magistrado que está iniciando sua carreira hoje? Aos meus magistrados que estão iniciando hoje, eu digo a eles o seguinte, procurem trabalhar com muita alegria, porque realmente é muito trabalho. Mas se o magistrado for com alegria para o seu local de trabalho, as coisas ficam mais facilitadas, tudo vai ser mais leve, ele vai ficar menos estressado depois de 20 anos. Eu desejo a eles uma vida longa, uma vida cheia de trabalho, né? Porque a gente tem que pedir a Deus que encha as nossas mãos de trabalho, para que a nossa vida seja feliz, para que nós tenhamos muita dignidade e para que a gente possa se sentir útil para a sociedade, né? Para a gente dizer no final do mês, ganhei o meu dinheiro honestamente, não é isso? Então eu acho que ele tem que procurar assim descansar, tem que procurar fazer os cursos da escola judicial, que são momentos de lazer para o juiz. Porque o juiz, quando vai escutar uma palestra, aquilo é como se ele estivesse escutando um romance, você entende? É bom. Se o palestrante for bom, é apaixonante. Então, por isso que a escola judicial me trouxe muita alegria. Eu os convido a sempre participarem da escola judicial, de fazer encontros entre eles,
porque as coisas ficam mais fáceis. E serem ponderados, serem mais razoáveis e procurarem fazer dos advogados bons companheiros de trabalho. Nunca procurar violência, discussão, isso só traz um desgaste muito grande para a pessoa do magistrado. E ele não merece isso, porque trabalham demais. Doutora Elza, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fontes de pesquisa sobre a trajetória da Justiça do Trabalho em Goiás. Nosso objetivo é produzir um vídeo documentário e um livro. Que mensagem a senhora gostaria de deixar gravada para que seja publicada no livro? Trabalhar na Justiça do Trabalho me trouxe muita honra e me deu muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser magistrada. Eu tenho muito orgulho de dizer que alguma vez eu consegui ajudar. Eu consegui ajudar num dissídio coletivo, eu consegui ajudar num processo, eu ajudei uma pessoa a resolver o problema dele, eu servi a população com dignidade. Isso é muito importante para nós. Então, eu quero que todos saibam que a Justiça do Trabalho, ela está aqui para servir ao jurisdicionado, servir as partes com integridade, com honra, com orgulho. E também gostaríamos de aproximarmos mais dessa sociedade, desse jurisdicionado, para melhor compreendê-los. Mas podem ter certeza que todo juiz que tem a honra de passar num concurso público, ele sabe a responsabilidade que ele tem nas suas costas, ele sabe daquilo que ele vai conseguir com os seus conhecimentos, ele tem essa noção e quando ele começa a servir e dar o resultado, ele tem muita satisfação e muito ideal. Todos os juízes que trabalham na 18ª região merecem o nosso maior respeito e nosso maior orgulho. A vocês todos, uma boa sorte, uma boa vida e que sejam tão felizes quanto eu fui. Doutora Elza, que pergunta não foi feita à senhora nessa entrevista que a senhora gostaria que eu fizesse? Da minha experiência como desembargador, por exemplo. Eu contei da minha experiência como juíza, mas a minha experiência como desembargadora também foi apaixonante. A gente, quando é juiz, a gente decide e você é a única pessoa que decide ali. Então é interessante isso, né? Você sabe que você vai decidir daquele jeito, porque você acha que a justiça daquele jeito. Mas quando você vai para o colegiado, é diferente. Você pensa às vezes que está fazendo justiça daquele jeito, é o seu olhar, é a sua análise, e às vezes você chega na bancada e tem outros pareceres, né? Outras pessoas. Então aquilo, assim, no começo me chocou um pouco, sabe? Porque às vezes nós temos aqui juízes que pensam de forma muito diferente. E até que se entrose a turma, até que um entenda e compreenda o outro, isso também foi muito importante. E no final das contas, aí a gente acaba realmente talvez fazendo mais justiça. Eu acho que o colegiado me ensinou muita coisa, me ensinou um pouco mais de humildade, um pouco mais de paciência, mas também a vida, né? A vida, quando a gente sofre um pouquinho, a gente vai ficando melhor. Doutora Elza, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7, ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Trazendo essa frase para os nossos dias, a senhora aplicaria em sua vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso que o Paulo falou é muito lindo. Agora, uma coisa é certa, eu mantenho a minha fé no Cristo e Ele que me deu força todos esses anos, né?
Eu acho que é muito importante a gente se apegar ao Cristo, né? Ele me deu muita força nos momentos difíceis, nos momentos que eu tive que ultrapassar montanhas, né? Quanto à sua carreira, tudo que lhe veio à mão, a senhora se sente à vontade em falar que a senhora fez o melhor? Aí eu tenho certeza, pela minha consciência, que eu fiz o que eu podia. Eu fiz o melhor do que eu consegui. Talvez, eu não sei se o melhor foi quando eu fui juíza ou o melhor quando desembargadora, né? Mas eu procurei fazer o melhor sempre, de acordo com a minha consciência. Mas quando eu entrei aqui, eu tinha um ideal muito bonito que era fazer justiça. Porque eu entendia que no Ministério do Trabalho, eu não conseguia, eu via os defeitos, mas eu não conseguia corrigi-los, entende? Eu não conseguia dar melhor condições de vida para o trabalhador, eu não conseguia lutar por isso. Eu acho que na Justiça do Trabalho, eu consegui um pouquinho. Então, eu acho que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue mudar a sociedade. Finalizando, doutora Elza, o que é a vida? A vida é um somatório de alegrias, felicidades, dores, sofrimentos e montanhas a serem ultrapassadas. Quando a gente ultrapassa uma montanha, a gente pensa assim, nossa, eu consegui, agora não vai ter mais. Não, pode aguardar, que daqui um pouquinho vem outra. Então, eu acho que nós temos que procurar fazer do limão uma limonada. Nós temos que procurar confiar mais em Deus. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou indo por esse caminho, não está certo, eu queria ir por outro caminho, mas aquele caminho, às vezes, é de uma porta mais estreita e vai dar mais certo no final da nossa vida. Então, eu aconselho a todo mundo que quer ir por uma carreira de magistratura, estudar muito. Estudar muito, porque é muito difícil a montanha para ser ultrapassada. Mas depois que você ultrapassa, você é feliz, porque você vai trabalhar, vai receber o seu salário, vai ter mais dignidade, entendeu? E vai poder construir e ajudar uma sociedade melhor. Eu acredito, sinceramente, que as coisas vão ser melhor. Quando a gente estuda, a gente vê o mundo de outra maneira. A vida é muito bonita. Vale a pena ser vivida.